Tem muita coisa aí engasgada na nossa garganta, engasgada no nosso coração, que a gente não se autoriza a falar. Porque um dia falaram pra gente que a gente fala demais. Um dia falaram pra gente que o que a gente fala é errado, é ruim, é inadequado, é chato. E aí a gente se cala. Enquanto eles não chegam, eu gostaria de ouvir quem está aí já, qual é a principal dificuldade que vocês acreditam que tem? Particularmente, eu não gosto de me ver, de me ouvir. Você não gosta de se ouvir? Eu faço pela necessidade, eu sou obrigada praticamente, né? A professora tem que fazer, mas eu não gosto não. Você sente o quê? O que você sente? Eu sinto que minha voz é feia. Tá, você não gosta da sua voz? O que mais? Olha, antes, quando eu não era obrigada, eu não fazia nada. Então, eu passei a fazer. E quando eu passei a fazer, eu percebi que não é tão terrível quanto eu imaginava que eu seria. Tá criando gosto? Tô começando. Eu já estou começando a fazer stories de vídeos que eu nunca fiz. Uhum. Começando a fazer. Pode falar, meu amor. Eu também não gosto muito de ver o resultado, não. Assim, até quando eu faço, eu evito até ficar olhando, porque eu nunca acho que tá bom o suficiente. Então, você faz. Aprendi a deixar o vídeo ir, entendeu? Porque não, se eu ficasse tentando arrumar filtro e não sei o quê, e ficar no ângulo certo, sabe? Se eu ficasse me preocupando com tudo isso, eu não ia fazer. Então, eu resolvi fazer assim mesmo, né? E também, eu nunca assisti minhas lives depois. Eu acho que é porque eu também não quero ver e achar, porque eu acho que eu não sou muito competente. Então, pronto, falei, foi no ponto. Aí eu não assisto, não vejo, porque eu acho que eu não sou muito competente. Pronto. Muito bom. Parabéns pela sua transparência. Eu sinto isso também. Eu falo, assim, consigo falar, né? Já fiz algumas lives e tal, mas eu também sinto essa dificuldade. No pós, quando eu começo a me ouvir, eu fico muito, eu vou pro defeito, eu vou olhar pro, né, a história do perfeccionismo e tal, e eu vou e falo, nossa, mas olha isso, olha o que eu falei, sabe assim? Eu tenho essa questão também no pós. O que você sente? Você sente dor na barriga? Você sente o quê? Frio na barriga? Não, eu não tenho, assim, eu não fico nervosa. O que eu acho, que eu fico olhando o defeito, eu olho pro nariz, eu olho pra boca, eu fico olhando a voz, o cabelo, eu acho que tá tudo errado. Não tem nada que tá legal ali. Vou me apresentar para quem não me conhece, que eu acredito que seja a maioria. Eu sou uma fisioterapeuta, por incrível que pareça, que fala sobre as emoções, que olha para dentro da pessoa, que é incansável na coisa do autoconhecimento. Eu sou incansável para me conhecer, para me descobrir, para me futucar. Gosto, assim, de uma sensação, parece que eu tô comendo chocolate, sabe? Quando eu tô nessa coisa do autoconhecimento. E eu também não vejo as técnicas, porque técnica não é, na minha opinião, como eu já tenho muitos cursos, esses aí que eu coloquei, isso aí não é nem um terço do que eu tenho. Eu tenho um negócio assim, com mais de 60 diplomas, fora os que eu nunca peguei. E eu sempre fui muito criticada, porque eu fazia cursos muito caros, de áreas muito diversas, mas sempre tinha uma coisa em comum. Era como eu me relacionar melhor com o ser humano, tanto através do meu toque com as minhas mãos ou através da minha abordagem. E isso sim era a mesma coisa. E outra coisa também, os cursos eu nunca fazia porque eu queria ajudar alguém, mas sim eu queria me ajudar, eu queria me trabalhar, eu queria me cuidar. E eu fui acostumada a ter esse tipo de tratamento mais power, mais rápido, mais pontual. E no fundo, o que eu virei? Eu virei isso aqui, ó. Eu virei nada mais, nada menos do que um cacto. Quando eu operei recentemente, eu fui muito cuidada, como se eu fosse um bebezinho. Muitas amigas vieram me visitar. E várias que vieram me visitar
Inclusive, uma delas me deu um cacto. E várias falaram para mim, Gisele, sabe o que você é? Um cacto. E aí eles começaram, elas não se conheceram, elas não sabiam que estavam falando a mesma coisa para mim. E quando isso acontece, eu dou o nome de deucidência, do que eu de fato sou. Eu não sou nada desses diplomas. Eu sou toda a resiliência de um cacto. O que é a mediação físico-emocional? Nada mais é do que isso daqui, ó. Eu sou esse cara do meio, e aí eu também convido a pessoa a ser esse cara do meio, onde eu sou um espelho dessa pessoa, de vocês que estão aqui agora, por exemplo, ou do meu paciente numa sala individual, ou na minha sala de palestras presencial ou virtual, não importa. Eu sempre vou estar estimulando, instigando a pessoa a dar a mão para o cérebro e dar a mão para o coração, para as emoções. E quando a gente faz isso de forma muito harmoniosa, e não desse jeito que está nessa foto, que é essa guerra, que é a realidade, quem é que fala mais alto do que? Quem é que fala mais, ou quem é mais forte do que o outro? É a minha mente que mente? É o meu coração que me deixa vitimizado? Quem é? Se perguntem aí. Você fica mais o quê? Mais racional ou mais emocional? O ideal é que a gente dê essa mão, que a gente faça essa conexão. Sempre. A ponta de um iceberg, que é isso daí, ó, são os nossos comportamentos, esse medo, essa insegurança da CIO. Eu não sei, eu não vou fazer, depois eu faço, eu não consigo, eu não gosto. É o que a gente sente, é o que a gente se comporta, é um diagnóstico que a gente recebe, é um comportamento que a gente não gosta da gente. A causa de tudo isso está aqui, nessa profundeza que está dentro de você. É esse negócio gigante que afundou o Titanic. E às vezes a gente também afunda, porque a gente esquece de tratar o fundo, né? A gente só fica querendo tratar e olhar para a ponta. Estou com dor de cabeça, eu tomo um remédio para acabar a dor de cabeça. Eu estou com uma coceira, eu vou comprar uma pomada para passar na coceira. Estou carente e eu vou procurar alguma coisa para matar a minha carência. Eu quero só ficar na ponta. Eu não quero entender o que está lá por detrás, lá nas profundezas, que são as causas. E as causas vai depender de cada um, né, de cada pessoa. E o início do começo da nossa vida, para quem acredita em Deus, quem não acredita, tá tudo bem. Eu não preciso, digamos, questionar quem não acredita, e nem você que não acredita me questionar, mas é um fato. Lá está escrito o seguinte: eu te conheço desde antes do ventre da sua mãe. Então, existe vida, você existiu até antes do ventre da sua mãe. E eu estou falando agora, estou me embasando agora na que é a mediação físico-emocional. Estou fundamentando vocês a mediação e como que essa mediação interfere na nossa comunicação, ok? E que interfere pra caramba, muita coisa mesmo, muito, muito, muito. Tem muita coisa aí engasgada na nossa garganta, engasgada no nosso coração, que a gente não se autoriza a falar, porque um dia falaram pra gente que a gente fala demais, um dia falaram pra gente que o que a gente fala é errado, é ruim, é inadequado, é chato. E aí a gente se cala. Ou a gente fala, mas tem muito mais coisa para falar guardada aqui dentro. A concepção da gente, a gente aprendeu que é uma competição. E até hoje a gente fica competindo. A gente quer competir números de curtidas, números de seguidores, a gente quer competir a nota da prova, competir quem é mais bonita, o corpo mais legal. É assim. A nossa sociedade deixa isso bem claro para a gente. E sendo que na nossa concepção não houve essa guerra. Através dos estudos mais recentes, científicos e comprovados, ciência do início da vida. O óvulo está aqui, pronto para receber, tá pronto para receber o esperma, e vem milhões de espermas. E só um vai entrar, ou dois, enfim, mas só um vai entrar, só você entrou. Só que quando você entrou, você poderia ter sido o último a entrar, a chegar aqui. Todo mundo já estava aqui tentando entrar e ninguém entrou. Mas por compatibilidade, esse óvulo se abre
e te acolhe, te recebe, e você existe, passa a existir. E olha que carinhoso agora que eu tô te falando, como que você foi bem-vindo a esse mundo desde a concepção, independente se foi desejado ou não, independente se foi do sexo que o seu pai e sua mãe queria, independente se era a hora certa ou não, você veio na hora certa. Você foi acolhido e aconchegado nesse óvulo, você foi bem recebido a esse mundo que começou dentro da barriga da sua mãe. Percebe que o que eu estou agora querendo comunicar a você, essa sensação de acolhimento, onde quer que você vá, o que você escolher fazer, se você existe com essa delicadeza, com essa coisa linda, com esse romantismo que eu acabei de falar, por que eu vou ter medo de existir? Por que eu vou ter vergonha de mim? Por que eu vou me sentir desconfortável ao me ver, a me perceber? Para refletir. E eu sei também, gente, que não é tão simples assim, tá? Nós que estamos... A Gisélia, que está fazendo o curso de mediação física e emocional, e tantas outras pessoas que se tratam, que vão ao psicólogo durante tantos anos, enfim, etc., e quem gosta dessa coisa do autoconhecimento, nós sabemos que isso é para sempre, até a gente morrer. Não tem receita de bolo sobre essas coisas que a gente está falando, tudo bem? É só para a gente se estimular, entender e agir. Agir para se sentir bem-vindo à vida. E isso vai interferir no seu direito de ganhar grana, na sua autorização, sim, de pensar em ganhar dinheiro, na sua autorização de fazer estratégias, de buscar ajuda para quem entende sobre isso, porque as pessoas que são extremamente românticas, que são apaixonadas pelo que elas fazem, elas não valorizam o que elas são, elas não valorizam o que elas fazem. Então, elas não acreditam que alguém possa valorizar, porque é fácil para mim, para eu fazer. Por que eu vou vender o que é fácil para mim? Como assim? Então, isso tudo tem a ver desde o início da nossa vida. O desenvolvimento cerebral vai depender desses estímulos que a gente recebe dos nossos primeiros 3 anos de vida. 3 anos de dependência do ser humano. Tudo que eles fizerem de bom ou de ruim vai interferir na nossa vida toda depois. E a partir dos 3 anos, ou 4 anos de idade, a gente começa a ter a independência global. A gente vai se vestir sozinho, comer sozinho, andar sozinho. E vai falar um monte de não para a mãe, para o pai, convencendo a eles que agora eles não fazem mais parte desse prolongamento do pai e da mãe. Ok? E, infelizmente, a gente ainda depende de um monte de coisa. A gente depende de ser reconhecido, a gente depende de ser valorizado, a gente depende de ser elogiado, a gente depende ainda de um monte de coisa, porque a gente esquece que essa fase já passou. E agora eu vou ensinar vocês rapidamente uma nova medicina, a medicina da vida. E quem fez esses esqueminhas aqui foi o Joe, porque eu não conseguia entender através do que me explicavam. Aí eu falei, gente, eu não consigo entender. Mas aí eu fiz desse jeito aqui que eu vou explicar para vocês, aí sim a minha cabecinha entendeu de uma forma muito bacana e eu transformei nesse slide. Vamos lá. O nosso cérebro entende que é real tudo que é de fato real que acontece na sua vida. Então, se eu piso no seu pé, se eu te agrido, é real. E o seu cérebro vai entender como uma coisa real, um acontecimento real negativa. Eu perco alguém que eu amo, eu me decepciono no relacionamento, eu me decepciono no meu trabalho, venha o coronavírus, é real que a gente está em casa, é real que a gente está mudando de vida. Isso é de verdade. E o imaginário é quando a gente lembra de alguma coisa que já aconteceu, e que magoou, que machucou, e o cérebro não entende que já aconteceu. Ele vai lá e revive tudo direito, de verdade. Ele faz tudo de novo e faz você sofrer só de você ter lembrado. E aí você pode deprimir. A ansiedade, aquilo, a gente imagina muitas coisas acontecendo que não aconteceram e talvez nunca aconteçam, e você também vai sofrer. E também o cérebro vai entender que é real. O simbólico é quando simbolicamente alguém faz alguma coisa com você que te magoa, que te machuca.
que não é realmente assim verbalizado, mas foi simbólico para você, que ele saiu de casa, não falou nenhuma palavra e ele saiu de casa. O simbólico é isso, como que a simbologia, através de coisas que as pessoas fazem com a gente, ou com o que a gente também faz, né? E que não precisa de palavras, não precisa ser uma coisa literal, mas a simbologia é real para o seu cérebro. E por último, o virtual é você que talvez sofra pelo sofrimento dos outros. É talvez você que se sinta muito magoado com o sofrimento do outro, com a doença do outro, com as mortes do mundo. E você pode sim ficar muito triste, depressivo, porque o seu cérebro não entende que é o outro. Você acabou de pegar as sacolas nas suas costas. Agora é seu. Agora é seu. E aí você vai somatizando negativamente todas essas experiências que eu sugeri. E adivinha, você pode ter dores no corpo, pode ter travas na língua, pode ter vergonhas e muito desconforto de você se mostrar, de você se ver, de muitas coisas, tá? Câncer e etc. Coronavírus também, tá? Se você tem tudo isso aí dentro de você, você baixa a sua imunidade. O seu coração, então a sua alma e o seu coração ficam negativos. E aí você passa por um processo de tratamento, você passa por um processo de mediação físico-emocional, uma única sessão, ou você vai no psicólogo e você encontra a chave que faltava, você faz alguma coisa por você que você entende por que você está sentindo aquilo, você vai lá no fundo, no iceberg, e consegue entender por que você está passando com aquela ponta do iceberg, consegue entender por que você tem vergonha de se ver e de falar, e de se expressar, e de se expor. Mas lá no fundo você quer, mas também lá no fundo você não quer. E começa uma grande guerra. E quando você descobre a causa, você positiva a sua alma, seu coração, e de uma forma muito linda você muda o seu jeito de olhar. O seu jeito de olhar para você, o seu jeito de olhar para o mundo, o seu jeito de olhar para as pessoas. E você começa a olhar as coisas positivas ao invés de negativas. E magicamente, de um jeito muito lindo, virtual, você começa a ver o positivo, o simbólico, o imaginário. E também, se acontecer uma catástrofe na sua vida, você também vai ser capaz de extrair o positivo daquilo. E aí o seu cérebro entende que é real, o positivo, que partiu do seu coração, que partiu da sua alma. E adivinha o que vai acontecer com a ponta do iceberg? Com os sintomas, com os comportamentos indesejados por você? Positivar. Gisele, você está me vendendo, sabe o quê? Perfeição. Você está me vendendo perfeição, você está me vendendo cura. Menina, ninguém é assim, não. Eu não vou fazer isso, não, Gisele. Vai sim, vai sim. É só você querer, é só você escolher, é só você decidir. Agora, se você cair de novo, que é muito provável, porque você é humano, se você ficar naquela da vitimização de novo, voltar, né, algumas casas, você avança 10 e volta 2, avança mais 10 e volta 3, mas nunca você vai voltar nas outras 10, nas últimas 10, não vai voltar mais, porque a gente tem neuroplasticidade no cérebro, a gente expande, melhora. E quando você cair de novo, adivinha, meninas, vocês vão saber exatamente por onde começar, que é pelo coração de novo. E na nossa infância também a gente vai passar pelos medos e inseguranças das nossas mães, da nossa mãe e do nosso pai. A gente pode passar por superproteção. A mãe vai fazer isso baseado no medo de você se machucar, medo de você se decepcionar, medo de você não conseguir, medo de tudo. E ela vai transferir esse medo, esse amor. É muito amor, né? Você vai ficar se sentindo limitado, travado. Eu não posso ir sozinho se ninguém estiver do meu lado, se minha mãe não tiver, se meu pai não tiver, ou se a minha mulher não tiver, eu vou estar sempre alimentando com essa dependência. Eu vou me sentir sufocado com essa superproteção.
São tantas possibilidades. E a desproteção, ele vai também ser causado por talvez pais que foram também super protegidos e que não sabem mudar e que vão passar de uma forma melhorada, mas ainda assim vai passar desproteção para o seu filho. E adivinha onde esses dois exemplos vão ficar? Na impotência de seguir também, na impotência de falar, na impotência de existir. Um, porque falta proteção, e o outro porque tem muita proteção. E os dois vão chegar no mesmo lugar, nas travas da vida, na paralisação, no não ir em frente, de não conquistar o que você merece conquistar. Quando ignoramos nossas emoções, a mente conta tudo para o corpo, que a gente acabou de ver lá. Então, ele vai tentar resolver para você aquilo que você não resolve. Ele vai expressar no seu corpo aquilo que você não consegue expressar na sua fala. Olha que importante a gente falar, independente de estar sendo gravado ou não. Higiene mental é importante para o aumento da sua imunidade. Olha aí a proteção do coronavírus. Mesmo que a gente pegue, a gente torce para que seja ameno, que seja brando, porque a sua imunidade está fortalecida com Deus, com a sua fé, com a fé em Deus, com a fé em você, né, nos seus pensamentos. Tem uma live que eu fiz ontem, que a Gisélia e a Alessandra entraram de supetão, foi muito bom. Depois vocês vão lá no meu IGTV, no meu Instagram, tem uma live linda que uma pastora, foi muito bacana, ela contou para todo mundo como que a mediação físico-emocional, que foi o curso gratuito, ela não fez o completo, ela só fez o gratuito, que são as 7 aulas, como que a mediação ajudou a ela lá no CTI com Covid. E ela teve decisões muito assertivas para não piorar. E ela surpreendeu os médicos com a melhora, com como que ela se comportou e tudo mais, por causa da ação do emocional positivamente e causando um reflexo positivo no seu corpo também. E por que será que a gente não tem coragem de gravar e de postar alguns vídeos? Talvez seja o medo do julgamento do outro, porque o outro vai achar que você é feia, ou então que você é aparecida do norte, ou então porque você está se achando, ou então porque você não fala tão bem. O julgar. Só que aqui, eu estou falando aqui, essa frase que eu escrevi, quando o julgamento te afeta, se pergunte se o seu maior julgador não é você mesmo. Depois, o copo transborda com a gota do julgamento do outro. Eu já sou um copo cheio de julgamento, de toda a minha história, de todo o meu script, de tudo que eu já ouvi, de tudo que eu também acho de mim. Já está cheio. Aí vem uma outra pessoa e fala: que feia essa voz, que feio esse vídeo, cruz credo, entendi nada, uma gota só. E aí transborda e te paralisa mais uma vez, porque você é o principal juiz de você mesmo. E aí você vai colocar a responsabilidade da sua paralisação no outro. Eu falo isso porque eu já passei por isso. Eu já passei por isso de um jeito muito intenso. E numa outra oportunidade eu conto para vocês, hoje não vai dar tempo. Mas pode acreditar que isso é super verdadeiro. Deixa a dor do outro com o outro. Deixa Deus ser Deus. Eu falei Deus ser Deus, porque Ele vai julgar a gente em algum momento. Eu creio nisso, né? Mas a gente quer toda hora brincar de ser Deus. Brincar de ser Deus com a gente, brincar de ser Deus com o outro, de julgar o outro e também de a gente se julgar. Então, vamos deixar Deus ser Deus e vamos ser filhos dele, filhos imperfeitos, filhos amados que fomos escolhidos desde a nossa concepção até antes da nossa concepção. Esse é o meu convite para você. Eu resumi, não sei em quantos minutos, o que é uma mediação físico-emocional. Agora eu vou falar para vocês frases que a gente já ouviu e que talvez a gente já tenha falado sobre o que significa o mundo digital, o mundo virtual, que é isso daqui, ó. Vida é aquilo que se passa enquanto você olha no celular, ou seja,
não fique no celular, não faça nada digital, porque você está perdendo a sua vida. Bonito é quando alguém mexe mais em você do que no celular. E diziam que a tecnologia era para facilitar a comunicação entre as pessoas. Quando alimentamos mais a nossa coragem do que os nossos medos, passamos a derrubar muros e construir pontes. Então, a partir de agora, nesse ponto aqui, eu espero que vocês construam pontes em vocês mesmos, porque o mundo mudou, mas mudou para valer. Mudou muito. Não é mais aquilo que a gente falava antes. Não é mais o nosso medo e nossa crítica, o nosso apontamento sobre as redes sociais. Como eu falei para vocês, pessoas que me criticaram muito por eu ficar sempre nas redes sociais, aparecer, fazer palestra, live, etc. Desde 5 anos atrás eu comecei por incentivo de uma paciente. Mentira. Desde 10, 11 anos atrás, eu dei a minha primeira entrevista para o jornal Hoje. E foi muito difícil para mim, eu fiquei bem traumatizada e isso deixou que eu não quisesse me expor nas redes sociais, porque foi muito difícil para mim. Então, por causa de tudo isso que eu falei para vocês, é necessário a gente se adaptar. Olha o passarinho de perna aberta. Não tem como, não tem uma situação aí reta para ele ficar em pé bonitinho. E para ele ficar ali naquele lugar pelo motivo dele, porque ele quer, ele fica nessa posição aí. Proibido estacionar na vida. A gente está fazendo workshop, a gente está fazendo essa renovação do olhar do nosso trabalho, do olhar sobre o que a gente quer fazer, renovar o nosso sustento, a grana, se lançar no mundo virtual por causa dessas adaptações, por causa desse medo de estacionar, medo da escassez, porque agora não dá mais para eu chamar as pessoas para eu atender só na minha sala. Antes de ontem eu fiz um atendimento virtual. Sabe por quê? Porque eu fiz uma live 1 ano atrás. 1 ano eu fiz uma live falando sobre abuso sexual. Eu chorei muito nessa live. Eu fui muito verdadeira e muito vulnerável. Tá lá no meu canal do YouTube, Gisele Aguiar com Z. Gisele com Z, Aguiar. Vai lá e assiste. Abuso sexual. Esse médico que eu atendi antes de ontem, ele me viu nessa live, não entendeu muito o que eu falei, mas se sensibilizou bastante porque eu fui muito humana. Ele disse que eu fui muito humana, fui muito vulnerável, fui muito pelada. E ele começou a fazer terapia há 1 mês e tudo que ele começou a sentir na terapia, ele lembrou da live. E aí ele me procurou nas redes sociais e marcou uma sessão comigo de mediação físico-emocional online. Gente, olha o que eu tô acabando de falar para vocês. Graças à minha exposição constante de anos atrás para cá, eu tive um cliente antes de ontem. E eu não teria esse cliente se não fosse as redes sociais. Isso aqui é muito opcional e muito pessoal, tá? Cada um vai se lançar do seu jeito, cada um vai se adaptar do seu jeito, da sua maneira, respeitando a sua individualidade. Ninguém precisa fazer igual a ninguém. Marketing não é vaidade, é necessidade, como eu acabei de falar. É muita necessidade hoje em dia. A live que eu fiz 1 ano atrás não foi um marketing para mim? Eu falei sobre o abuso sexual porque eu quero fazer um negócio sensacionalista, sei lá, mas falei certo, Gisélia? Quero provocar alguma coisa no outro? Não, eu fui pelada, eu fui na minha essência, eu fui sem a intenção de vender. Pelo contrário, eu estava mostrando a minha fragilidade. Ali eu poderia estar com medo de me expor daquela maneira, porque as pessoas não iam se interessar de serem tratadas por uma pessoa que estava muito frágil. Eu quero me tratar como uma pessoa que me cure. Eu quero me tratar como uma pessoa que tenha uma postura de médica e muito importante. Afinal de contas, ele era médico. E foi exatamente a minha transparência que foi o meu marketing. Cada um vai ter o seu jeito de se vender. Porque se você for muito diferente da tua essência, sabe o que vai acontecer? A sua máscara, você não vai conseguir segurar muito tempo a máscara no rosto. Vai dar problema. Seja você, por você,
e para você. Mas como é que você vai ser isso tudo se você não se conhece o suficiente? Como é que você vai saber tudo isso se você não sabe da tua história lá de trás? Ou de qual é verdadeiramente o seu valor? Hoje eu estava dando aula de educação emocional para as crianças. Eu dou aula disso há 9 anos aqui em Teresópolis, na sala de aula, desde os bebezinhos até o 9º ano. Eu fiz um exercício deles se falarem dos defeitos, né, das sombras deles, 5 defeitos e 5 qualidades. E muitos não souberam as qualidades, mas souberam muitos defeitos. Falaram de muitos defeitos. E aí, um dos outros amigos, enquanto eles estavam falando dos defeitos, e eram vários, os amigos falaram assim: não vejo isso em você. Isso não é verdade. E por que isso acontece, essa contradição? Porque a pessoa não se conhece. E quando eu pedi, agora fala suas qualidades, aí a criança falou: tia, eu não consigo falar. Quais são as minhas qualidades? Eu não sei. Então, isso também acontece com a gente. De uma forma amena, discreta ou exacerbada, não importa. Esse é o resumo dessa parte emocional. E agora a gente vai falar sobre, mais ou menos, pincelar sobre as técnicas da fala, da oratória, etc. E quando eu acabar essa apresentação nos slides, eu vou falar um pouquinho sobre o meu jeito de me comunicar e, em seguida, nós vamos ver os vídeos e ouvir. Eu quero ouvir vocês, eu quero ouvir as dúvidas, eu quero ser provocada, né, por vocês no final dessa apresentação aqui que eu estou fazendo da melhor maneira possível, porque eu não quero me prolongar muito, não quero que fique chato ou que a gente fique aqui até meia-noite, porque é fácil para mim ficar, mas eu sei que não é tão fácil para quem me vê. Então vamos lá. Olha que interessante, gente. O impacto da linguagem não verbal na nossa comunicação. 8% de conteúdo e 37% das outras coisas. E aí, quem sabia disso? Tá. E a gente se preocupa, em primeiro lugar, com os 8%. Verdade ou mentira? A gente se preocupa muito. A gente se preocupa muito com o que não é tão importante na hora da comunicação. A gente precisa se preocupar com a nossa expressão e a nossa comunicação não verbal. Eu quero que agora, vocês refletindo sobre isso, qual é a comunicação que você precisa aperfeiçoar? Já que a maioria da gente se comunica ou se preocupa muito com o nosso conteúdo, o que você precisa melhorar sobre isso? É a comunicação não verbal? É como você fala? É como você se veste? É como você se apresenta? A gente vai precisar se preocupar com os nossos gestos, com as nossas roupas, com as cores das roupas, se combina com o tom da sua pele, do seu cabelo, qual é a cor do cabelo que favorece você ou não. Mas, Gisele, cara, você acabou de falar de transparência, você acabou de falar de naturalidade, você acabou de falar de uma coisa bem visceral, e agora tu tá falando que é importante, viu, estar com a roupa bonita? Sim, porque você quer atrair quem? Você quer atrair uma fatia pequenininha do bolo, ou você quer atrair o bolo inteiro e depois esse bolo vai se filtrando e você vai pegando de verdade quem interessa a você? Qual é a tua resposta? Qual é a tua resposta? A minha é que eu quero o bolo inteiro. Sou gulosa, sempre fui gulosa desde criança. Eu vou precisar do caminho do meio. Nessa minha trajetória de falar em público, de dar palestra para mais de 1.000 pessoas, presencial. E quem diria também, no momento bem crítico da minha comunicação, que eu estava me travando, que eu me neguei a me comunicar, eu fui convidada, mais ou menos uns 4 anos atrás, para um evento online, que isso quase não tinha, que era um congresso online de microcefalia. E eu fiz 2 anos seguidos. E eu falei para nesses 2 anos, faz as contas aí. Primeiro ano foi 35.000 pessoas e o segundo ano foram 45.000 pessoas. 80.000 pessoas, não sei fazer conta, mas vamos lá. Quem diria
E quem me convidou para fazer isso foi Deus, exatamente no período que eu estava calada, me negando a falar, me negando a ser eu mesma, me negando a falar o meu melhor pedaço aqui dentro para as pessoas, multiplicar o meu amor, transbordar o meu amor, transbordar o meu dom. Eu me neguei. E aí foi uma cacetada na minha cabeça. E eu disse sim. E a partir daquele momento eu desabrochei e continuei falando até hoje. Agora nós vamos fazer esse exercíciozinho aqui. Eu quero que espontaneamente, sem eu precisar chamar vocês, mas quem falar primeiro já começa. Eu quero que vocês entendam a importância da palavra tônica daquela frase. A primeira pessoa vai ler a primeira frase e a gente vai mudando a tônica da frase de acordo com cada pessoa que vai ler. Eu não matei aquele homem. Ótimo. Próxima pessoa. Eu não matei aquele homem. Ótimo. Próximo. Eu não matei aquele homem. Fala de novo, Sil. Eu não matei aquele homem. Ótimo. Próximo. Eu não matei aquele homem. Fala de novo. Eu não matei aquele homem. Perfeito. Ela usou até a mão, vocês perceberam? É assim que eu gosto. Vai, o que mais? Agora eu vou ler e vou interpretar de um jeito bem mais exagerado, tudo bem? Eu não matei aquele homem. Posso também falar, eu não matei aquele homem. Eu posso falar, eu não matei aquele homem. 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 Muitas interpretações diferentes da mesma frase. E como é que você está falando o seu conteúdo para as pessoas? Como que você está passando essa mensagem? Né? Tipo, então... bem, ou então os vícios de gerúndio. Eu vou estar fazendo... Tá recebendo? Tá entendendo? Gente, eu ainda faço essas coisas. Se falo muito. Eu ainda falo. E quando eu vou me ver nas lives, quando eu for ver essa palestra que eu estou fazendo com vocês agora, por exemplo, eu vou me encontrar. E nós precisamos usar essas coisas que atrapalham a nossa comunicação, que atrapalham, arranham a escuta do outro, porque a gente não respira. Simplesmente porque a gente não respira. A gente usa isso para ter tempo de pensar, para ter tempo de respirar. Então a gente coloca isso no meio para ganhar tempo. Acreditem se quiser. Então, eu estou pensando o que eu vou falar agora. Enquanto isso, eu estou respirando também, estou pensando, estou enrolando. É bem melhor você ter uma boa respiração, ter uma boa consciência corporal e perceber se eu quero tempo para pensar, eu posso falar de forma mais pausada. Eu posso dar ênfase naquela palavra da frase que eu quero, porque eu quero dar mais importância àquele assunto. Eu quero... E cada vez que eu falo de forma mais pausada, eu não consigo e não preciso mais usar os vícios de linguagem. Mas, Gisele, vai ficar chata a minha comunicação. Ficar falando pausado. Bem, é mais chato ainda a pessoa falar rápido demais e também não ser compreendida. Se a pessoa está vendo um vídeo seu no YouTube e ela está meio sem paciência para saber como que você está falando, mas ela quer o que você está falando, ela coloca naquele vezes 2, vezes 3, e ela vai ouvir você de forma mais rápida. Mas existe algum recurso para colocar você mais lenta se você falar rápido demais? Eu acho que não. Você pode melhorar essa coisa da respiração para você não cair nessa cilada do vício de linguagem. Para a prática, dicas estruturais. O tema do vídeo, a finalidade, a iluminação, o ângulo, aquilo tudo que ela falou que ela não está mais preocupada em fazer, porque ela quer só fazer, tá tudo bem.
Mas se ela quer cada vez mais melhorar, se ela quer cada vez mais alcançar mais pessoas, ela vai fatalmente ter que precisar fazer isso, porque a embalagem da tua comunicação precisa ter um laço vermelho. Eu brinco que o meu curso das 7 aulas lá, o gratuito, ela está numa embalagem de papel de pão, porque a iluminação, a resolução do vídeo e tudo mais, está tudo muito, muito, muito diferente do que a gente vê hoje em dia nas redes sociais. Eles atraem a nossa atenção pela beleza, pela estética daquele vídeo. E, às vezes, o conteúdo é muito ruim, mas aquele vídeo me atrai, aquele vídeo me seduz, eu fico presa à estética daquele vídeo. E se o seu conteúdo é bom pra caramba e você ainda por cima tiver uma estética bacana, imagina o que vai acontecer? A pessoa não vai parar de olhar você, não vai parar de assistir, vai gostar muito mais, tá ok? Vai ter mais estímulos. Tá ok? Gente, presta atenção nos meus vícios de linguagem a partir de agora. Porque se você percebe aquilo que você não quer fazer, a possibilidade de você não fazer é enorme. Olhar para a câmera, estabilização da câmera. Ou seja, eu estou agora olhando para a câmera do meu celular, eu não estou olhando para o que eu estava lendo. Vocês conseguem perceber que eu estou olhando para vocês ou não, por causa do espelhamento do Zoom? É uma comunicação mais limpa, que eu estou, de fato, dando atenção para você? Eu estou praticamente aí, perto de você. Agora, vamos lá, vamos olhar para a minha imagem. Agora eu vou olhar para mim, tá? Eu quero olhar para mim. Estou olhando para o lado. Agora eu vou olhar para mim como se eu estivesse na tela do celular. E agora? Não precisa se ver, porque se você se vê, você se julga. E você para. E você para de filmar. Então, a embalagem é muito importante. Se der tempo, eu ensino vocês a fazer uns rios, tá? Porque eu não sei, eu não tô olhando o relógio, eu tô totalmente fora do... E eu tô me sentindo falando super rápido. Para que a gente possa ser mais livre na nossa comunicação, para a gente poder usar essa filmagem, esse vídeo de forma mais livre e gostosa e etc., tem que acionar a nossa criança. Tem a criança aí, tá vivinha da Silva dentro de você. E a gente mata essa criança, deixa ela caladinha, fica quieta. Ei, tá feio, tá errado. Não vai. A gente vai lá e critica a nossa criança. Na análise transacional, eles falam sobre os tipos de ego. E a gente explica isso também lá, um pouquinho sobre isso lá no nosso curso gratuito, que tem o pai, que é o parental. É no gratuito ou é no pago, o Gi? Eu já esqueci. Que é o pai do parental, que é essa coisa, esse ego tirano que você tem dentro de você com você, de você com os outros. Tem o da criança, que é extremamente dramática, ou extremamente livre, ou extremamente alegre, ou pirracenta. E tem o adulto. O adulto é reto, direto na comunicação. Não tem variação, não tem variante. Você vai ser adulto na sua comunicação. Não vai ter ruídos. Mas para você se autorizar a ser exposta, você se autorizar em primeiro lugar para ligar essa câmera e fazer acontecer, vai precisar da criança. Vamos fazer isso mais leve, vamos fazer de uma forma mais criativa, mais bonita. Aciona a tua criança. Depois você, na hora do conteúdo, na hora de fazer da aula, etc., o adulto pode atuar. Mas para se libertar, para se autorizar, a criança vai ter que vir à tona. Se eu me autorizo a falar, ser visto, pois eu existo. Eu quero ouvir todo mundo falando essa voz, essa afirmativa, essa frase agora, por favor. Quero ouvir a voz de todo mundo. Eu me autorizo a falar. Ser visto, pois eu existo. Eu autorizo a falar, ser visto, pois eu existo. Ok. Eu vou falar do jeito que eu gostaria que vocês tivessem falado, tá? Eu me autorizo a falar, a ser visto, porque eu existo. Eu falei com tudo, né? Eu falei agora com o meu corpo inteiro. Eu me autorizo, ou seja, eu me avanço, eu me autorizo a ir para frente, a falar,
a ser visto, porque, afinal de contas, eu existo. Eu usei meu corpo todo para falar essa frase. Usei minha alma para falar essa frase. Ah, Gisele, tá muito exagerado, eu não sou assim, não. Tá tudo bem, você pode fazer a mesma coisa do seu jeito discreto de ser. Do seu jeitinho, da sua maneira, não precisa copiar ninguém. Não precisa ser igual a ninguém. Do seu jeito discreto. Você também pode se comunicar através da sua mão, como alguém foi lá e leu a frase e usou a mão na hora de dar a tônica para aquela palavra. Ok? E nas redes sociais a gente quer isso daqui, ó. Observa essa foto que eu achei super interessante que eu peguei na internet. A gente quer atrair os nossos clientes, o nosso avatar. A gente quer atrair essas pessoas, mas a gente não sabe como. Então a gente faz o curso de marketing digital. A gente faz, a gente entende. Mas na hora do vamos ver, na hora da prática, na hora de pedir ajuda até mesmo, né? Pedir ajuda a quem entende. Porque eu fiz o curso, eu entendi, mas tem ainda falta. Então eu vou pedir ajuda de novo para essas pessoas, né? Eu vou pedir um pouco mais, eu vou ser mais profundo para pedir ajuda a essas pessoas. Eu vou ser mais corajoso, vou me lançar, eu vou investir em mim para eu poder fazer isso daí, porque afinal de contas agora o mundo está diferente e eu quero sim sustentar a minha casa, sustentar os meus filhos. Obrigada, Kátia, obrigada. Eu quero sustentar os meus filhos, eu quero ir além com o meu trabalho através desse novo formato. Ou se já era esse formato, eu quero ser mais audaciosa. Mais uma vez, mais uma ilustração. Esse imã, você precisa entender que a gente só vai atrair aquele, no final, no funil, né? A gente vai atrair aquele cliente que é em potencial, que vai fazer acontecer na tua conta bancária. Que não é pecado você querer e desejar ganhar dinheiro. Isso é somente uma consequência daquilo que você faz com tanto amor, que é tão fácil para você. E essa figurinha aqui, eu coloquei nas redes sociais, é como se fosse isso daí, ó. Faz de conta que você só tem 20 visualizações nos seus stories, tá? 20 pessoas diariamente, uma média de 20 veem seus stories. Imagina 20 pessoas dentro de uma sala. É pouco ou é muito? É muito. Só que a gente não quer só 20, a gente quer 100, a gente quer 200, a gente quer... Mas se só aquelas 20 comprarem de você, não é o suficiente? Se só essas 20 pessoas forem importantes para o teu desenvolvimento, para o teu investimento, já é o suficiente. Então, para resumir, observe o seu corpo, como você se comunica com o seu corpo, como ele fala de você também. É um vínculo de liberação do seu ser. Ele fala mais do que a tua boca. E se a tua comunicação maior é a não verbal, então nós chegamos aqui num lugar muito interessante. Aqui é a finalização, minha apresentação, onde vocês podem... Esse Hotmail não está atualizado, desculpa, esquece esse e-mail aí, mas foca aqui no YouTube e no Instagram. Temos o curso gratuito lá no link da minha bio, e temos também o curso da capacitação, que é o que a Gisélia está fazendo e que a Lissandra já fez o completo. A Lissandra já é uma mediadora físico-emocional. E muito boa, por sinal, muito maravilhosa. E obrigada! Eu quero ouvir vocês, quero ouvir as dúvidas e a gente vai gravar um outro vídeo, porque agora a gente já sabe muitas coisas que a gente pode melhorar na nossa apresentação de 30 segundos. E muito obrigada a todos, muito obrigada mesmo.